Ai ai, o futebol. Esporte que move milhões de pessoas pelo mundo todo, que faz a gente torcer a cada partida e vibrar a cada vitória, ou chorar a cada derrota. Mas você já parou e se perguntou quem inventou esse jogo? E como ele virou o esporte mais popular do mundo? Bom, se você gosta de futebol, esse é o vídeo certo para você. Então já deixa o like e se inscreva no canal para saber de mais novidades. Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então, se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje quem inventou o futebol, origens do esporte da Copa do Mundo até os dias de hoje. Origens do futebol. Afinal, quem criou o futebol? Bom, é um pouco incerto dizer. Sabe-se que diferentes versões de jogos com bolas que se assemelhavam ao jogo atual foram registradas ao redor do mundo há alguns milhares de anos. Um dos registros mais antigos data de aproximadamente 206 a.C., na China Antiga, durante a dinastia Han. O Tsu-Chu, como era chamado, literalmente significa chutar bola e era jogado por militares chineses para se manter em forma. O jogo consistia em uma rede amarrada a alguns pés de altitude em duas traves de bambus, isso mesmo, bambus, no centro do campo. Assim, os times, de 12 a 16 jogadores em média, tinham que atravessar a bola com os pés por uma pequena abertura no meio da rede. E se as traves eram feitas de bambu, a bola, por sua vez, era feita de penas ou pele, envolvidas por couro. O Tsu-Chu ficou tão popular durante a dinastia Han que passou dos campos militares às cortes reais, sendo apreciado por aristocratas e até mesmo pelo próprio imperador Wu Di. Mas foi na dinastia Song que a prática do esporte se expandiu de vez para diferentes classes sociais e houve o surgimento de clubes e campeonatos nacionais anuais de Tsu-Chu. Outras fontes afirmam, porém, que a versão mais antiga do futebol atual seja de mais de 2.000 anos atrás, provavelmente com o jogo asteca Tlachtli, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se não for, agora vai ser, pelo menos nesse vídeo. Nesse jogo, que tinha um grande simbolismo religioso e político por sinal, os times, geralmente de 5 a 7 jogadores, deveriam acertar a bola com joelhadas, cabeçadas, cotoveladas ou com o uso dos quadris, através de um aro de pedra no campo adversário, e isso tudo sem o uso das mãos e sem deixar a bola cair no chão. O campo de jogo era tido como uma representação dos céus e localizava-se geralmente próximo aos templos religiosos. Já os aros, um de cada lado do campo, representavam o nascer ou o pôr do sol, enquanto que a bola, feita muitas vezes de borracha natural, sim, você ouviu certo, borracha, representava o próprio sol. Apesar do uso de algumas proteções, os jogadores saíam constantemente feridos, muitos até mortos. Acredita-se inclusive que os perdedores eram, na maioria dos casos, posteriormente oferecidos em sacrifício às divindades astecas. Algumas pessoas também consideram modalidades praticadas na Grécia e Roma antigas como possíveis contribuintes para o futebol, então vale a pena mencionar aqui nesse vídeo. Em algum período antes de Cristo, na Grécia Antiga, homens e algumas vezes mulheres jogavam epísqueros. Nele, os times, de 12 a 14 pessoas, jogavam nus em um campo dividido em 3 linhas, uma linha central dividindo o campo e 2 linhas posicionadas atrás de cada time, uma em cada lado do campo. A bola era leve, feita de linho enrolado em pelo, tudo costurado junto. O objetivo era jogar com os pés ou com as mãos a bola entre ou por cima da cabeça das pessoas do time adversário, até que ela passasse de sua linha de defesa. Porém, se a bola caísse no chão ou se os adversários a interceptassem, o time adversário teria então a chance de marcar.
Para mim, esse jogo se assemelha mais ao futebol americano no geral, ou ao rugby, do que ao futebol de hoje em dia. Mas, como mencionado antes, Epíscroos é citado por alguns como uma das origens do futebol, assim como a sua vertente posterior romana. Em torno do século V a.C., quando o domínio e a expansão do Império Romano reinaram, surgiu e popularizou-se o arpastum, versão derivada do jogo grego epíscros. Com o mesmo número de jogadores e mesma divisão do campo, as regras eram um pouco diferentes, no entanto, tendo agora os times que segurar a bola o máximo de tempo possível em seus devidos campos, com a possibilidade de luta entre os jogadores, o que tornava esse jogo muito mais violento que a sua versão grega. Afinal, Roma antiga sem violência não era Roma. No entanto, parte das pessoas desconsidera qualquer relação entre o epíscros e o arpastum com o futebol moderno, acreditando a ancestralidade do jogo ao chamado Medieval Mob Football ou Folk Football europeu. Esses termos, na realidade, agrupam variações de basicamente um mesmo formato de jogo com bola durante a Idade Média na Europa. No Mob ou Folk Football, todo um vilarejo podia fazer parte do mesmo time e as partidas poderiam durar dias. Era essencialmente um jogo sem muitas regras, a não serem variações específicas, mas podia-se quase tudo para ter a posse da bola, inclusive usar todos os membros do corpo. Muitos jogos se davam dentro das cidades ou dos vilarejos, e eles ocorriam assim. No mínimo, duas equipes, representando cada uma o seu próprio vilarejo, se encontravam em uma área central neutra. A bola então era lançada e assim cada equipe tinha que levar a esfera, feita de pele de porco no início, para além de um ponto pré-determinado na sua própria vila, como um pátio de igreja, por exemplo. Ganhava quem conseguisse realizar tal feito, ou quem o fizesse em maior quantidade. Entretanto, com milhas de distância entre os gols, as pontuações dos jogos geralmente eram baixas. O jogo também poderia ocorrer dentro de um mesmo vilarejo, usando geralmente como referência de gol a casa dos respectivos capitães. Não tinha cartão amarelo nem vermelho, impedimento nem nada, muito pelo contrário. Chutes, socos, voadoras, lutas, tudo podia acontecer durante a trajetória da bola até os respectivos gols, resultando em diversas contusões, membros quebrados e, inclusive, algumas mortes. Com tamanha violência, não era de se surpreender que versões femininas apenas da disputa começaram a ser organizadas. Entretanto, apesar do grande caos, da comoção e dos danos às propriedades que a atividade gerava, o mob football continuou sendo bastante popular por vários séculos adiante. Alguns monarcas, a partir do século XIV, tentaram inclusive proibir a prática desse esporte devido a tamanhos caos e violência, além do fato de ser uma distração às pessoas, as quais poderiam estar focando em treinos mais produtivos, como o arco e flecha, segundo tais monarcas. Lembrando que no século XIV, a França e a Inglaterra entraram em guerra, a famosa Guerra dos 100 Anos. Então, sim, talvez fosse mais útil praticar o arco e flecha do que jogar futebol, mas enfim. Assim, muitas pessoas foram até presas por participarem dos jogos, imaginem só. Mas não teve jeito, o folk football continuou sendo jogado pela população. Aliás, o nome football, do inglês foot, significando pé, e ball, bola, foi dado posteriormente ao jogo medieval, que na época era chamado apenas de jogo da bola, ou jogar bola. Acredita-se que o nome football faz referência, na verdade, ao fato do jogo ser disputado a pé e não por ser jogado com os pés. Hoje em dia, partidas de folk football ainda remanescem em algumas áreas do Reino Unido, como uma tradição anual desde pelo menos o século XII, mas num formato menos violento, é claro. Enfim, com esse background, dá para perceber que existiam muitas versões de jogos com bolas pelo mundo todo. Mas dentre tantos membros contundidos, ossos quebrados e mortes com essas atividades, volta a pergunta principal: quem tem o mérito de ter inventado o futebol? Bem, o que podemos afirmar com mais certeza é que a invenção do futebol mesmo, como conhecemos atualmente, é majoritariamente atribuída à Inglaterra do século XIX.
Como vimos, o folk futebol europeu começou a sofrer uma série de proibições à sua prática desde o século XIV. Além disso, os processos de industrialização e urbanização, por causa das revoluções industriais, diminuíram o tempo livre dos trabalhadores e também o espaço para as disputas. Isso tudo minou a prática desse esporte pelas massas do começo do século XIX. Contudo, o esporte foi adotado como jogo de inverno nas escolas públicas, onde cada uma tinha o seu próprio conjunto de regras, o que fazia as partidas variarem em número de participantes, tamanho da bola, tempo de jogo e também na questão da condução da bola, sendo permitida em algumas versões o uso das mãos, assemelhando-se mais à versão antiga do rugby do que ao futebol que conhecemos. Com isso, a disputa de partidas entre diferentes escolas era dificultada e a necessidade de padronização das regras era enfatizada. Assim, durante a década de 1840, houve a primeira tentativa de uniformização das regras, em Cambridge, na Inglaterra. Entretanto, alguns clubes seguiam com suas próprias normas. Foi apenas com a criação inglesa da Football Association, a FA, em 1863, que as regras do futebol foram melhor esclarecidas e padronizadas, ficando decidida, além de outras coisas, a proibição do uso das mãos para carregar a bola nos jogos, o que excluía, portanto, a versão antiga do rugby. Uma curiosidade interessante para aquelas pessoas que não entendem quando usar soccer e futebol em inglês é que a palavra soccer vem justamente da abreviação de Association Football e começou a ser usada para identificar aqueles times que aderiram às regras da FA de 1863. Ou seja, soccer se refere ao futebol de fato. Já futebol pode se referir também a outros esportes com bola, como o rugby football e o gridiron football, ou American football, ou simplesmente football, que é o futebol americano dos Estados Unidos. Foi, portanto, a partir de 1863 que o futebol como conhecemos teve a sua base, passou a se desenvolver e ganhou forma. Se a industrialização no início parecia minar o tempo livre dos novos trabalhadores, que agora não desfrutavam mais dos seus velhos passatempos campestres e tinham que ralar muito, no fim, esse processo pode ter facilitado a popularização do futebol na Inglaterra. Haja vista que, a partir de 1850, muitos dos trabalhadores das fábricas passaram a aproveitar seu pouco tempo livre jogando ou assistindo futebol como uma forma de lazer. Ferrovias e bondinhos agora auxiliavam na locomoção da população às partidas, as quais cada vez mais cresciam no número de participantes e espectadores. O crescimento da audiência foi tanto que alguns dos principais clubes ingleses, que não eram bobos nem nada, já na década de 1870 começaram a cobrar taxas para assistir aos jogos. Além disso, esses clubes também estavam dispostos a oferecer pagamentos a jogadores bem qualificados para disputarem as partidas, o que ia contra a regra de amadorismo da Football Association na época. Na verdade, muitos jogadores da classe trabalhadora e os clubes ingleses buscavam estabelecer um sistema em que se pudesse cobrir financeiramente o tempo de trabalho perdido desses operários enquanto praticavam o futebol, e também o risco de lesões. Contudo, a FA ainda não aprovava tal manobra. Em 1871, a primeira grande competição de clubes foi criada, a Football Association Challenge Cup, disputada de 1871 a 1872. O futebol ainda era considerado bem inglês, mas em 1872 ocorreu a primeira partida internacional, por assim dizer, entre Inglaterra e Escócia, que atraiu uma enorme multidão, prova de que logo logo o esporte já arrebataria toda a Europa. A questão do profissionalismo só foi resolvida em 1885, quando foi legalizado pela Football Association, o que acarretou o destaque dos clubes do norte inglês, devido às suas grandes bases de apoiadores e à capacidade de atrair melhores jogadores. Quanto mais era vista a participação da classe operária no futebol, mais as elites migravam para outros esportes, como o cricket e o rugby.
O estabelecimento do profissionalismo foi importante também para a modernização do jogo, com a criação da Football League inglesa, a qual permitiu que os principais times nortenhos e centrais competissem entre si de forma sistemática a partir de 1888. Em 1890, Irlanda e Escócia formaram suas respectivas ligas, e com o crescente número de clubes, em 1893 foi criada a segunda divisão na Inglaterra. Com a popularização do esporte na Europa, era só uma questão de tempo até alcançar outros países no além-mar, os quais seguiram o modelo inglês de promoções e rebaixamentos nas divisões. Aqui nas terras tupiniquins, o futebol chegou na década de 1890, trazido para São Paulo principalmente pelo brasileiro filho de pai europeu Charles Miller, que voltava de seus estudos na Inglaterra. Os primeiros times foram fundados a partir de então, sendo o Fluminense Futebol Clube do Rio e o Sport Club Corinthians Paulista de São Paulo, dois dos mais antigos. Aliás, o nome Corinthians veio inspirado no Corinthian Football Club inglês, que em 1910 disputou partidas contra alguns clubes brasileiros. Com a popularização do futebol na Europa no início do século XX e o crescimento de partidas internacionais, ficava evidente a necessidade de uma organização mundial. Dessa forma, em 1904, representantes das Football Associations da Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça fundaram a Fédération Internationale de Football Association, a conhecida FIFA, órgão máximo que comanda o futebol até os dias de hoje. No Brasil, desde o começo do século XX, mais e mais times surgiam, porém, no início, apenas a elite branca jogava. Somente com o governo Vargas, em 1920, que jogadores negros começaram a ser aceitos, massificando assim de vez o esporte. Em 1914, nasce a Federação Brasileira de Esportes, a FBS, e em 1916, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, a qual se comprometia a estimular o desenvolvimento desportivo no Brasil em suas várias modalidades. A profissionalização do futebol brasileiro deu-se apenas em 1933 e foi somente em 1979 que a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foi, enfim, criada, haja vista a necessidade de uma entidade com dedicação exclusiva à gestão do futebol, conforme normas da própria FIFA. No início do século XX, o futebol foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Verão, e em 1928, a Copa do Mundo de Futebol foi criada pela FIFA, com sua primeira edição em 1930, no Uruguai, sendo disputada a cada 4 anos desde então, exceto durante a Segunda Guerra Mundial. Diferente dos Jogos Olímpicos na época, a Copa do Mundo não era limitada ao status amador. Pelo contrário, com a expansão do profissionalismo pelos países, a competição servia como um embate dos melhores jogadores de cada nação, bem como ocorre atualmente. Ao longo dos anos, cada vez mais países entraram na competição mundial e mais torneios nacionais e internacionais foram criados. Hoje, o futebol é o esporte mais popular do mundo, com milhões de espectadores, milhares de jogadores, e a Copa do Mundo é um dos eventos esportivos mais esperados e assistidos do planeta. Eu lembro da primeira Copa do Mundo que eu assisti, justo de 2002, com o pentacampeonato do Brasil. Eu tinha 7 anos de idade na época. Na verdade, eu não lembro de muita coisa antes da final, nem lembrava de cabeça que tinha sido contra a Alemanha. Mas eu me lembro muito do penteado de cascão do Ronaldo, da alegria e da euforia dos gols da vitória, claro, e também do Cafu subindo no suporte da taça contra todos os protocolos para poder erguer o troféu. Depois eu saí nas ruas, que naquela época ficavam cheias de bandeirinhas verde e amarelas, era muito legal. E junto com várias outras pessoas comemorei a alegria do Penta. Ai ai, bons tempos. Acho que essa é a melhor lembrança das Copas do Mundo que eu tenho. E qual a sua primeira ou mais forte lembrança das Copas? Compartilhe aqui nos comentários, adoraria saber. E se está gostando do vídeo, por favor, não se esqueça do like para ajudar o canal e da sua inscrição. Muito obrigada, humanos! Bom, gente, como o roteiro tá enorme e esse vídeo aqui já tá grandinho, eu resolvi dividir o tema em 2
Então essa foi a primeira parte das origens do futebol, mas fiquem ligados que semana que vem eu vou trazer a parte 2 para a gente encerrar esse tema. Então nos vemos no próximo capítulo.